Boa noite. Boa noite. Gente, é um prazer estar aqui com vocês. Primeiro dia de aula aí. Hoje eu vou explicar como que vai funcionar o semestre. Vai ser uma aula mais leve, a gente vai falar de alguns conceitos, tá? Vou dar bastante informações de como que vai ser o andamento, tá bom? Em primeiro lugar, né, eu vou começar já falando o seguinte: essas aulas online, né, elas vão acontecer com frequência. A gente vai ter aulas híbridas, né? Semana presencial, semana online, pode ser 2 online, depois 2 presenciais. Não vai ter uma regra, a gente vai estar sempre conversando, tá? Outra coisa, geralmente, pessoal, a gente... Tem alguém pedindo permissão aqui, deixa eu permitir. Geralmente, a gente vai ter uma duração das aulas de aproximadamente 1h30, tá? 1h30. Por que 1h30? Porque é o tempo que a gente consegue dar um máximo possível de matéria sem ficar muito pesado, muito cansativo. Uma aula de 2 horas online já é mais pesado, tá? A presencial, 1h30 já é mais leve, mas de qualquer forma também, né, 2 horas presencial também fica mais pesado, tá? Então, gente, ó, para mim, igual eu tô falando para vocês, né, eu sempre fico empolgado quando tem uma nova turma. Eu vou fazer um resumo breve, né, de como que vai funcionar, né, de quem sou eu. Para quem não me conhece, né, meu nome é Renato Vilas Boas Antunes, eu sou radiologista. Eu me formei, como vocês, na FUNORTE, né, não tem tanto tempo assim. Eu fiz residência médica no Hospital Samuel Libânio, em Pouso Alegre, no sul de Minas. Após a residência, eu fiz um R4 de ressonância e tomografia em São Paulo, no Grupo Fleury. Eu sou membro titular do Colégio Brasileiro de Radiologia, né? Então, assim, além do título do MEC, você pode ter também o título do colégio. Geralmente, quando a gente faz o do MEC, a gente presta o do colégio também para ter os 2 títulos, tá? Eu voltei para Montes Claros, eu sou de Montes Claros, tá? Eu voltei para Montes Claros e aí comecei a trabalhar na Santa Casa, tá? Após, né, 1 ano na Santa Casa, eu comecei a trabalhar em Pirapora. O campo lá foi crescendo, não tinha radiologista, né? Hoje eu atendo lá em minha clínica particular e dou aula aqui em Montes Claros, sempre mantenho um pezinho em Montes Claros. E, se Deus quiser, eu estou com um projeto de abrir uma clínica aqui em Montes Claros também. Como que vai funcionar esse semestre, tá? Antes de falar como vai ser, gente, eu queria saber o seguinte: as turmas passadas, as 29, 30 e 31, acho que eles não tiveram músculo esquelético no 7º período. Vocês tiveram? Como é que foi? Foi só tórax? Queria entender como que vocês estão para a gente programar também esse semestre, porque eu tive que puxar algumas matérias do 7º. Como que foi com vocês? Só tórax? Só tórax mesmo. Tá. Então, vai ser mais ou menos a mesma programação, porque é o seguinte, eu entrei na FUNORTE como docente em 2020, no meio da pandemia. Então, assim, antigamente era só aula online, né? Então, já estou habituado a dar aula online, né? Até teve uma época que até as provas eram online, então, assim, era mais para... Vocês pegaram, né? Acho que vocês pegaram no início da faculdade, era mais para inglês ver, porque prova online não tem como a gente, né, fiscalizar, nem cobrar muito. E aí, em 2020 para cá, né, e em 2020 eu dava aula tanto no 7º quanto no 8º. No 7º período, a gente tinha os 2 módulos. O módulo de tórax, em que a gente via, além de radiografia de tórax, os principais sinais radiográficos, né, as principais patologias, tomografia de tórax, né, incluindo parênquima pulmonar, mediastino, tromboembolismo pulmonar, TEP, aneurisma de aorta, dissecção. Então, sim, as patologias do mediastino também. E aí depois a gente entrava no módulo de músculo esquelético, que eu julgo um módulo muito importante, porque hoje, né, se você pegar 90% dos raios-x, vai ser músculo esquelético.
Isoladamente, o raio-x de tórax é o que tem maior volume. Porém, se você somar joelho, punho, cotovelo, ombro, pé, mão, vai dar um volume muito maior, tá? Então, a gente falava, né, de coluna vertebral, de joelho, de quadril, de punho, né, de tornozelo, que eu acho muito importante para a formação SUAS, porque vocês vão pegar isso no pronto-socorro. Por que eu estou falando isso, gente? Eu vou puxar o módulo de coluna, porque eu tenho que seguir um cronograma, eu tenho que seguir algumas coisas que são determinadas no planejamento do curso. Então, nesse 8º período, né, a gente tem o primeiro módulo, né, é o módulo de neuro. Então, antes eu falava só de crânio, porque eu já dava coluna no 7º período, tá? E aí, agora eu puxei coluna vertebral. Por ter puxado algumas matérias do 7º, eu vou precisar também de algumas aulas a mais, tá? Geralmente a gente sempre precisava de umas aulas a mais. E aí eu aviso logo nesse primeiro dia de aula, porque é o seguinte, esse semestre vocês vão ver que a radiologia vai ser muito intenso, tá? A gente vai ver muito conteúdo. Eu vou passar aqui. Essa primeira aula é uma aula de apresentação mesmo, tá, gente? A gente vai falar alguns conceitos com vocês, mas eu vou estar dando uma pincelada do que a gente vai fazer esse semestre. Essas informações são importantes. Então, a gente, nesse semestre, vai começar com neuro, tá? Então, a gente vai... Antes de começar com neuro, né, tem essas duas aulas de conceitos básicos de radiologia. Inclusive, a gente vai falar nessa aula aqui de alguns conceitos básicos, tá? De principais erros, né? O que a gente tem que saber. E aí, depois desses conceitos básicos, né, de radiologia, a gente vai entrar numa aula que eu acho extremamente fundamental para o restante, que é como se fosse o alicerce do 8º período, né, que é uma aula de sequências de ressonância magnética. As sequências básicas, claro que a ressonância magnética é um mundo paralelo, tá? A gente é radiologista hoje que termina os 3 anos básicos da residência, muitos não saem laudando ressonância de tão complexo, porque a gente tem sequência para tudo, tá? Tá muito avançado, tá? E cada vez mais, quando a gente mexe com tecnologia, cada vez mais isso vai só desenvolvendo. Então, aí a gente vai ter uma aula de sequências básicas, depois a gente vai entrar propriamente dito no módulo de neuro, aí nós vamos conversar de TCE, de AVC, de aneurisma, de tumores, tá? E de coluna vertebral, tá? Depois, eu vou entrar no módulo menor, tá? O módulo de neuro é um módulo grande, mas não tão grande. Depois nós vamos entrar no módulo menor, que é um módulo de radiologia mamária, tá? Que a gente vai conversar sobre mamografia, ultrassom de mama, né? Quais são as indicações dos exames, os principais achados, né? Vocês vão sair, pelo menos, tendo uma noção muito boa de radiologia mamária, de olhar uma mamografia no pré-SF, né, quando vocês estiverem, lá chega um paciente, não só ler o laudo, tá? Porque vocês vão ver que faz muita diferença quando vocês sabem o que vocês estão vendo, né? Não é só ler o laudo. Tentem sempre, eu sempre falo isso, antes de ler o laudo, olhar as imagens para tirar suas conclusões depois, se vocês lerem o laudo, para ver se está de acordo com o que vocês pensaram ou não, tá? E também de forma de aprendizado. Depois do módulo de radiologia mamária, a gente vai entrar no maior módulo, que é o módulo de abdômen, tá? Esse módulo é um módulo longo, porque a gente vai conversar sobre, além de anatomia, de anatomia radiológica, tanto tomográfica quanto pelo raio-x de abdômen, a gente vai conversar sobre abdômen agudo, sobre patologias de órgão por órgão. A gente vai falar uma aula só de fígado, uma aula só de pâncreas, uma aula só de baço adrenal, né? Baço adrenal geralmente a gente faz junto, né? Então é uma aula que a gente vai focar, né, muito órgão por órgão, e vai ter essas aulas gerais de anatomia e de abdômen agudo, tá? Então um módulo grande, não mais grande não, um módulo grande. E aí, por último, né, a gente tem um módulo de GO, tá? Que a gente vai
focar ali também no ultrassom obstétrico, porque quando a gente fala em ultrassom hoje, o principal volume não é nem abdômen total, é obstétrico, tá? E o GO é uma disciplina básica, né? Vocês sabem disso, tem um internato de GO, isso vocês vão ver que ajuda demais, tá? Saber quanto que é um óbito embrionário, quanto que eu tenho que repetir o ultrassom, quanto que é uma gestação anembrionada, tá? Quais são as datas que eu tenho que solicitar o morfológico, como que eu solicito o morfológico. Então, assim, a gente vai conversar muito. Eu brinco falando que é um mini curso de medicina, né? E ainda no sétimo, quando eu estava, era tórax e músculo esquelético. Depois tinha neuro, abdômen, mama e GO. Então, era muito conteúdo, tá? Graças a Deus, eu sempre tive um feedback muito bom de todas as turmas que eu passei. Infelizmente, eu saí do sétimo por divergências com a faculdade, tá? Eu não concordar. Teve algumas polêmicas com a faculdade, mas não vou entrar no mérito agora. Mas aí eu ia sair de tudo, o pessoal fez um abaixo-assinado para eu continuar. Eu, por minha conta, não ia dar aula mais, né? Não na FUNORTE, mas eu gosto da docência. A gente está aqui, vocês podem ter certeza que quem é docente faz porque gosta, e por estar sempre em contato ali, atualizando, por outros benefícios, mas não é, obviamente, pela questão financeira. E aí, por conta desse abaixo-assinado, eu falei, não, uma turma inteira pedindo para eu continuar, eu acabei continuando somente no oitavo, tá? E aí, o coração fala mais alto, eu tô aqui até hoje, e eu gosto muito, do que eu faço. Eu tô na FUNORTE, e eu acho assim, como a gente é cria da FUNORTE, eu falo isso com todas as turmas. Internamente, a gente pode até meter o pau, e eu, como docente e ex-aluno, falo isso para vocês. Mas externamente a gente tem que defender a bandeira até a morte, tá? Porque, querendo ou não, é aonde nós formamos. Então a gente sempre torce, sempre quer que a faculdade seja a melhor possível e fazer de tudo para isso, tá? Vocês podem ter certeza que, se depender de mim, eu vou doar o máximo possível, para que esse semestre vocês aprendam o máximo, tá? Porque eu acho, gente, que é uma oportunidade que, depois que passa a faculdade, que vocês veem, nossa, eu tive isso e não aproveitei. Porque, às vezes, é a única oportunidade de vocês verem alguns conteúdos. E uma frase que eu falo bastante nas aulas é: a gente só cumprimenta quem a gente conhece. Por exemplo, você não sai na rua cumprimentando todo mundo. Se você vê algum conhecido, você vai lá e cumprimenta. É a mesma coisa com as doenças, com a patologia. Se você nunca ouviu falar, se você não sabe nem o que é aquilo ali, você não vai dar o diagnóstico. Tá? E nós estamos falando de erros que podem, ser graves. Então, gente, dito isso, assim, estou dando uma pincelada geral, então as aulas geralmente são nas sextas-feiras, oficial, 7h30. A gente tem uma mobilidade muito grande, porque, como tem a parte online, a gente pode, fazer outros dias, com mais facilidade, mais flexibilidade. Eu estou falando isso, gente, porque eu sou um cara, vocês vão ver que eu sou muito tranquilo. Ó, já começo falando aqui para vocês, ó, eu não faço chamada, tá? Eu acho que quem quiser participar, quem quiser aprender, eu estou aqui, eu estou dando o meu máximo aqui. Então, assim, vocês são alunos de uma faculdade de medicina, um dos cursos, o curso, querendo ou não, o mais concorrido, o que tem mais carga horária, um dos mais importantes, mais nobre, a gente tem que valorizar mesmo. Então, a gente tem que saber a importância disso. E eu sou daqueles que eu acho que, para dar certo, tem que ser uma via de mão dupla, tá? Não basta ser só bom para mim. Tem que ser bom para vocês, e também não basta ser algo somente bom para vocês se estiver ruim para mim. Então, vai ter dia que, poxa, eu vou ter que fazer uma viagem. Eu falo, Isabela, que é a líder, vou virar e falar assim: Isabela, olha, tal sexta-feira eu não vou poder dar aula, a gente vai ter que remarcar. Vai ter vezes que vocês vão me falar assim: Renato, como foi agora que a gente combinou? Ó, tem gente que não está aqui, vamos fazer online?
tudo bem. Renato, ó, tal sexta-feira vai ter jogos internos da faculdade. Dá para liberar? Tranquilo, a gente faz outro dia. Ah, tem um evento da Atlética, tem não sei o quê. Não tem problema, gente. A gente tem que ser maleável, tá? E aí a gente vai conseguir aproveitar ao máximo, tá? Então, tem que ser bom para vocês, tem que ser uma via de mão dupla, tá? Tem que ser bom para vocês, tem que ser bom para mim. Claro que eu sei que às vezes vai ser puxado, por isso que antes de chegar a acumular no final, a gente vai ter que puxar algumas aulinhas ali, às vezes ver um dia que a turma está mais tranquila, terça-feira à noite, segunda-feira, 8 horas da noite. Gente, aula online, é igual eu falei para vocês, eu não cobro chamada, vocês podem gravar, vocês podem assistir depois. Então, a gente tem essa mobilidade, essa flexibilidade, mas eu só dou um conselho para vocês: assistam, porque é muito conteúdo, vocês vão aprender bastante e a gente vai estar ali sempre interagindo. Então, assim, a minha expectativa é que vocês aprendam muito, tá? E aí, dita essa toda introdução, só falando, então as aulas 1h30, nas sextas, começando às 19h30. Presencial, lá no JK, eu já tentei mudar para mais perto, para como é que é o nome? Aqui agora. São Alberto. Mas não tem vaga e tal, então, infelizmente, é aquela confusão lá do JK. Não sei nem se a ponte reabriu, vocês que estão indo lá, vocês sabem se reabriu a ponte lá? Porque reabriu, professor, já. Reabriu, então agora vai melhorar. Menos mal. Gente, acho que eu esqueci algumas coisas, mas ao longo aqui a gente vai falando, tá? Então, estou falando tudo isso aqui, realmente essa aula é uma aula de apresentação, como que vai funcionar. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, tá? Boa noite, Vitória. Se vocês quiserem fazer algumas perguntas, podem fazer, tá, gente? Se ir, né, dúvidas e tal. Outra coisa, que eu esqueci de falar, então eu vou lembrando algumas coisas. Algumas aulas presenciais, eu vou levar, eu tenho um ultrassom portátil bom, que é aqueles que fazem, toca a agenda mesmo, não é só aqueles beira de leito, não. Um ultrassom portátil bom. Porque tem, o ultrassom é igual carro, gente. Você tem um carro mais ou menos, um carro muito top e um carro, né, top de linha. Então, é a mesma coisa. Então, eu consigo trazer esse ultrassom, que é um ultrassom portátil, e aí, para quem tiver interesse, de forma extra, não é obrigatório, não vai cair na prova, a gente pode fazer uns treinamentos práticos no ultrassom. Eu fiz isso com alguns grupos de turmas passadas, né? Seja depois das aulas, seja no sábado, né? A gente tem essa, igual eu falei para vocês, essa flexibilidade. Eu gosto, né? De estar, né, sempre agregando aí com vocês. Eu acho que vocês vão ver nessa aula que eu vou dar que eu sempre tento fazer a mais, né, do que é esperado. Nem tudo na vida, né? Na minha vida profissional, na minha vida pessoal, né, se eu estou praticando um esporte, eu, né, sempre estou querendo ali sempre dar a mais. Vocês estão vendo minha tela ou não? Sim, estamos. Sim, então ótimo. Então, deixa eu procurar aqui a aula, pessoal. Vocês não reparam a bagunça do computador, não. Aí, ó, já está ali na frase que eu falei para vocês, tá? Isso aqui é uma palestra que eu dei e para um evento. Peraí, tem um negócio. Deixa aqui o negócio ali mesmo. Isso aqui foi uma palestra que eu dei para um evento e hoje eu estou usando, né, para fixar alguns conceitos para vocês, porque esses conceitos eu já trabalhava no 7º período. E aí, quando vinha para o 8º, a gente já fazia mais focado ali em ressonância, tomografia, já entrava muito aprofundado ali nos módulos. Esqueci de falar com vocês outra coisa. E é extremamente importante. Então, eu vou falando muita coisa aqui, gente, vocês vão absorvendo aí aos pouquinhos. Vai ter aulas práticas também. O que é as aulas práticas? A gente vai ter aula de discussão de casos, tá? Então, eu vou dar um módulo de neuro e vai ter um dia que vai ser aula prática, que eu vou abrir vários casos aqui e vou passando,
e a gente vai discutindo os casos. Vocês vão falando, eu vou comentando, e assim vocês vão ver que vocês vão pegar muita coisa, tá? Vocês podem ter certeza que vai ser bem interessante, tá? Então, né, toda essa apresentação eu gosto de falar assim, o que é a radiologia, né? E faltou até acrescentar umas coisas aqui que eu vou comentar com vocês também. Hoje, gente, a radiologia é uma especialidade muito ampla. Quando eu falo muito ampla, a gente tem uma gama de procedimentos que a gente, né, trabalha. Então, assim, desde os mais básicos, como a radiografia, né, que foi o primeiro método de imagem que surgiu, né, como a mamografia, que é um tipo de raio-x da mama, tá? Como exames contrastados, que muitos já caíram em desuso, mas muitos ainda permanecem extremamente importantes, como a histerossalpingografia. A histerossalpingografia, para quem não conhece, é um exame que a gente faz, coloca o espéculo, tá? Como se fosse fazer uma prevenção ginecológica, introduz uma sonda dentro do orifício do colo uterino e injeta contraste para saber se as trompas estão permeáveis, tá? Praticamente, né, é o padrão ouro para a gente poder ver isso aí, porque praticamente o ultrassom convencional não vê. Hoje em dia, a gente tem um contraste, eu vou comentar com vocês, de microbolhas pelo ultrassom, que ainda não é algo que todo serviço tem, que a gente pode fazer a histerossonossalpingografia, né, contrastada, e aí consegue ver, mas a ressonância não consegue, a tomografia não consegue, e o ultrassom, de uma forma geral, né, esses ultrassons, que, por exemplo, em Montes Claros, vocês não conseguem fazer essa histerossonossalpingografia. Então, geralmente é em grandes centros. Então, a histerossalpingografia é um exame contrastado que ainda permanece extremamente importante. A gente tem um exame, gente, que eu vou conversando com vocês e explicando os exames, tá? Que chama dacriocistografia. O que é isso, Renato? Vocês já viram que a gente tem um ductozinho lacrimal aqui na pálpebra, um inferior, um superior? É um orifício bem pequenininho, tá? A gente pega um catéterzinho Butterfly, número 27, que é o menorzinho que tem, corta a ponta ou inverte a ponta para não ter aquele bisel cortante, né? E cateteriza esse ducto lacrimal, tá? Para quê? A gente injeta o contraste ali para saber se não tem obstrução das vias lacrimais. Paciente que tem lacrimejamento excessivo, ou seja, que fica produzindo muita lágrima, chorando bastante, chorando assim, saindo, né? Um lacrimejamento, né? Que é o nome correto, excessivo, pode ter alguma obstrução de vias lacrimais. E a dacriocistografia é um dos principais exames para a gente poder ver se está obstruído ou não. Então, existem esses exames, né, contrastados que, apesar de antigos, né, são usados até hoje. A gente tem a densitometria óssea, que não serve só para ver osteoporose e osteopenia, né? Claro que o maior uso da densitometria óssea é para isso, mas pouca gente sabe, né, que a densitometria óssea é o padrão ouro, olha para vocês verem, o padrão ouro para composição corporal, para a gente saber massa magra, massa gordurosa, gordura visceral. Não é a avaliação antropométrica lá do examinador físico, né, do educador físico, não é a bioimpedância, tá? É a densitometria óssea, que é o padrão ouro, que a DEXA é o padrão ouro para composição corporal. Claro que não são todos os aparelhos de densitometria óssea que fazem composição corporal, mas os mais modernos todos fazem, tá? Porque é um exame que está cada vez mais em uso, né? Em uma crescente muito grande, devido, né? Claro, o pessoal está se cuidando mais das redes sociais, enfim. A gente tem, para quem gosta, como eu, de intervenção, a gente tem a radiologia intervencionista, que você pode fazer biópsias e procedimentos guiados, procedimentos endovasculares. Então, a radiologia intervencionista hoje, você consegue fazer uma biópsia pulmonar guiada por tomografia, você consegue fazer uma biópsia renal guiada por ultrassom,
por tomografia, você consegue fazer uma biópsia hepática por tomografia, por ultrassom, biópsia de reto perítone, biópsias musculares, você consegue fazer procedimentos endovasculares, que é embolização de miomas, colocação de catéteres, colocação de stents, né? Então, a gente tem uma gama de variedade, né? Ablações de nódulos, né? Tudo por radiologia, né? Crioablações ou termoablações, tudo isso pela radiologia intervencionista. Então, isso é uma subespecialidade da radiologia, que é muito interessante, tá? Na residência, a gente, né, tem a parte praticamente de percutânea, que é fazer as biópsias guiadas tanto por tomografia quanto por ultrassom, mas não tem a parte endovascular, que seria a parte de hemodinâmica, né? Seria como se fosse um hemodinamicista, tá? Mas mais abrangente, pegando ali outras regiões do corpo. A gente tem a tomografia computadorizada, que é um exame extremamente importante, né? Que a gente vê nos pronto-socorros, né? Que tem várias cidades que tem, que é excelente para a gente ver pulmão, crânio, né? Eu estou sem o celular aqui, eu tenho que ficar de olho no horário aqui. A gente tem o PET-CT, ou a PET-tomografia, que é um exame cada vez mais solicitado para o radiologista, tá? A medicina nuclear também faz, mas é um exame que precisa muito mais de um conhecimento tomográfico, né, do que qualquer outra coisa. A gente tem que ver sempre a fusão das imagens, da tomografia com a captação do radiofármaco, aonde teve uma maior captação do radiofármaco junto com com a imagem da tomografia para a gente tirar uma conclusão. Então, o radiologista está cada vez mais, né, laudando o PET-CT, e hoje já existe uma subespecialidade, isso aí. E por último, né, a ressonância magnética. A ressonância magnética, pessoal, é o que eu falei para vocês, né? Hoje é o exame, né, digamos assim, padrão ouro para diversas patologias, né? Não existe um exame, vocês vão ver isso nos próximos slides, não existe um exame que é melhor em tudo e um exame que é pior em tudo, tá? Então, por exemplo, tem coisas que o raio-x vai ser melhor do que a tomografia. Mas o que o raio-x vai ser melhor que a tomografia? Por exemplo, às vezes para detecção de pequenos nódulos pulmonares, a radiografia pode ver e a ressonância não. Porque a ressonância, um dos calcanhares de Aquiles da ressonância é parênquima pulmonar. Então, nem tudo, né, vai ser melhor na ressonância. Mas a ressonância, gente, hoje está tão avançado, que nós vamos conversar aqui com vocês, que a gente tem sequências específicas para tudo que vocês imaginarem, tá? Então, conversando aqui, né, o que todo mundo quer saber? Todo mundo quer saber, né, a ressonância, perfusão aqui, né, uma ressonância cardíaca, né, eu quero, né, ver essa imagem em movimento, né, fazendo cines, né, em tempo real. Isso é o que a gente gosta de ver, tecnologia, né? Quem acompanha os seriados, né, de medicina, fica louco quando vê, né, toda essa tecnologia ali da medicina. Claro, né, que todo mundo quer saber isso, mas isso, né, não é o que a gente precisa saber para uma formação básica, obviamente. Mas só para falar para vocês que a gente tem, né, isso aqui é uma sequência de ressonância, parece um eletro, que chama fugiu o nome aqui agora, espectroscopia, tá? A espectroscopia, pessoal, nada mais é do que uma sequência que a gente consegue ver, por exemplo, se eu tenho um tumor aqui, eu consigo ver qual tipo de metabólito intracelular aquele tumor tem. Então, eu consigo ver se aquele tumor tem um pico de colina, ele é um tumor que se replica rápido. Se ele tem um pico de lactato, ele é um tumor que tem necrose. Se ele tem um pico de lipídio, né, ele favorece tal subtipo de tumor. Então, a gente consegue, né, aprofundar muito pela ressonância magnética. Antigamente, né, bastava o radiologista falar assim, se você tem, por exemplo, vou falar aqui no crânio, que a gente vai ter o módulo agora.
Se a gente tem uma lesão no crânio, antigamente, se você diferenciasse se é uma lesão tumoral de uma lesão infecciosa, de uma lesão desmielinizante, já estava excelente. Hoje em dia, não. Hoje em dia, se é uma lesão tumoral, você tem que falar qual tipo de tumor que é, ou mais provável, tá? E 90% das vezes ou mais, a patologia bate junto com a radiologia, porque a gente está conseguindo ver coisas intracelulares. Se vocês forem em algum congresso, né, de radiologia, enfim, vocês vão ver que hoje nós temos as máquinas tem as máquinas de ressonância de baixo campo magnético, que é abaixo de 1,5 Tesla. Então, quando a gente fala alto campo magnético, é de 1,5 Tesla para cima. 1,5 Tesla, 3 Tesla, isso são alto campo magnético. A de meio Tesla, 0,8 Tesla, são todas de baixo campo magnético, tem uma pior qualidade e não faz todos os exames e nem todas as sequências. As de alto campo magnético, elas são muito boas. E hoje em dia a gente tem ressonância, né, de 7 Teslas, né, geralmente, né, em grandes centros. Aqui no Brasil, se eu não me engano, pode ser que apareceu outras, mas se eu não me engano, tinha só no INRAD, lá da USP, era mais para questão científica, mas as ressonâncias 7 Tesla você consegue ver, por exemplo, divisão celular pela ressonância, para vocês verem o nível que nós estamos chegando, tá? Então, tem muita coisa interessante vindo aí, né, e está sempre aparecendo, né, novidades na radiologia, porque é uma área muito tecnológica, tá? Agora, todo mundo quer saber essa parte, né? O que é perfusão, o que é ressonância cardíaca, o que é espectroscopia, mas o que a gente realmente precisa saber é, primeiro e mais importante de tudo, vou diminuir a tela aqui, deixa eu só fazer um negócio aqui para melhorar aqui. Primeiro e mais importante de tudo é saber solicitar um exame. Pessoal, hoje em dia, o principal erro que os médicos cometem, né, e principalmente os recém-formados, e médicos mais antigos também cometem, é solicitar exames ou de forma errada, ou solicitar exames que não servem para aquele fim que ele está querendo. Por exemplo, a mesma coisa que na época de Covid, a gente via aparecendo lá ressonância de pulmão. Ressonância de pulmão não servia para nada no Covid. Nada, nada, nada. A não ser que você estivesse suspeitando de uma pericardite pós-Covid e tudo, mas se você quiser avaliar parênquima pulmonar, você tinha um exame mais fácil, mais acessível e mais barato, que era a tomografia. Tá? Então, além de, às vezes, onerar o sistema, você, né, faz o paciente, né, fazer um exame, que muitas vezes vai dar normal, e você deixa de fazer o diagnóstico por não saber solicitar o exame correto. E nós vamos conversar bastante disso aqui hoje, tá? Então, além disso, a gente precisa, né, ter, claro, um conhecimento nas principais, nos principais exames que a gente vai encontrar tanto no PSF quanto no pronto-socorro, porque quando a gente forma, nós somos clínicos gerais, nós vamos trabalhar com saúde da família, nós vamos trabalhar no pronto-socorro como médico generalista, então eu preciso saber interpretar uma radiografia, eu preciso ter uma noção de uma TC de crânio, de uma TC de abdômen, tá? De um raio-x de tórax, de um raio-x músculo esquelético. Eu preciso saber disso, tá? Então, como que eu vou pedir um exame? Primeiro, é extremamente importante a gente conhecer as indicações e contraindicações dos exames. E aí, eu vou fazer algumas perguntas para vocês. Eu gostaria que, né, podem falar sem medo, gente. Vocês me falassem, né, o que vocês acham, o que vocês já têm conhecimento prévio. Por exemplo, me falam uma ou algumas, né, uma ou mais de uma, contraindicação da tomografia computadorizada. Em quem que eu não posso, posso? Como é que é uma contraindicação da tomografia computadorizada? O que vocês acham? Vocês podem pedir para todo mundo? Como é que é?
Tem alguma situação que não Gravidez? pode? Oi? Gravidez, Certo. Gravidez. Existe mais alguma? esse paciente alérgico também ao iodo. Ao iodo. Tá. Quem foi que falou? Só porque eu não vejo aqui. Fernando. Excelente, Fernanda. Gente, a Fernanda falou duas coisas extremamente importantes. Mas agora, com base no que a Fernanda falou, eu vou fazer uma outra pergunta. Nenhuma grávida pode fazer tomografia e todo paciente alérgico não pode fazer tomografia? Todo paciente alérgico ao iodo não pode fazer tomografia? Como é que é? O alérgico ao iodo é só para fazer contraste. No caso, se for sem contraste, você não tem problema fazer e também pode fazer. Tá. E se for uma alergia leve, não pode fazer contraste? Pode fazer o preparo. Não é absoluta, né? Relativo. Isso, ó, tô gostando de ver. As discussões aqui vão ser boas nessa turma. Então, gente, ó, vamos lá, alguns conceitos. Por que eu pergunto? Quando vocês falam, vocês fixam mais. Gente, gravidez é igual a Fernanda falou. A gente evita ao máximo, né? Se tiver algum outro exame que possa resolver o problema da paciente, e o problema da paciente for urgente, a gente vai solicitar outro exame. Por exemplo, é uma suspeita de apendicite. Eu vou tentar primeiro com ultrassom. Não deu diagnóstico, está compatível clinicamente, às vezes é melhor, né, se tiver, porque o diagnóstico de apendicite é essencialmente clínico. Os exames de imagem, nós vamos conversar isso, né, eles são complementares. Mas, às vezes, vamos fazer uma ressonância. Né? Pode fazer ressonância na gestação? Quando que eu devo evitar e tal? Tudo isso eu vou falar aqui agora. Então, assim, gravidez a gente evita. Mas, se for necessário, por exemplo, tem uma suspeita de um tromboembolismo pulmonar. A gente precisa saber para poder anticoagular essa paciente, para poder, né, tomar as medidas cabíveis, né, de uma TEP. Então, eu vou fazer tomografia na gestante e, inclusive, vou injetar o contraste. Como assim, Renato? Se não tiver outra alternativa. Porque, gente, é o seguinte, preste atenção no que eu vou falar para vocês. A gente sempre, sempre, sempre evita. Eu nunca precisei fazer uma tomografia na gestante, tá? Se ela está grávida, a gente geralmente consegue resolver sem precisar fazer a tomografia. Porém, todos os estudos mostram, para ter alguma alteração no feto, né, principalmente no período mais sensível, que é no primeiro trimestre, quando o feto está em formação, você tinha que fazer uma média de 30 tomografias durante a gestação para ser algo teratogênico, para ter algum efeito no feto, tá? Porque a radiação hoje é de muita baixa dose, mesmo da tomografia. Então, assim, os estudos mostram que não tem um risco grande fazer uma tomografia numa gestante. Porém, a gente evita, porque existia um professor meu que falava, olha, se o menino nascer feio, ele pode não ter nenhum problema, mas se ele nascer feio, vai culpar a tomografia que fez. Então, a gente não faz, a não ser naqueles casos de risco-benefício. Olha, a paciente precisa fazer isso, senão vai morrer. Então, a gente vai fazer. Ou então, assim, eu preciso dar o diagnóstico para poder operar, para poder tomar uma providência mais séria e tal, a gente vai fazer, tá? Por exemplo, uma paciente com suspeita de AVC, está grávida, e às vezes acontece. Se não tiver uma ressonância magnética disponível, e às vezes você tem que tomar conta, porque tempo é cérebro, vocês sabem disso. Quanto mais tempo você demorar, vamos supor que vocês estão no interior, você não tem uma tomografia lá, não tem ressonância. O lugar mais perto que tem ressonância é 2 horas depois. Como que vocês vão falar assim, não vou fazer tomografia nela, porque ela está grávida, tem radiação, mas eu vou encaminhar ali para ela fazer a ressonância, ao invés de eu entrar com o medicamento aqui agora que pode ajudar ela. Mas eu preciso saber se é hemorrágico ou isquêmico, porque se for o mais comum, que é isquêmico, eu vou tratar, né, com anticoagulante, antiagregante e tudo.
E se for hemorrágico, eu vou matar a paciente se eu tratar para isquêmico. Então, preciso diferenciar se é isquêmico ou hemorrágico. Se eu tiver só a tomografia ali disponível, eu vou fazer a tomografia, tá? Então, é risco-benefício. Mas, via de regra, a Fernanda está certa. A gestante, né, é uma contraindicação relativa. Por que é relativa? A gente evita, tá? Evita. A não ser em situações extremas, como eu falei para vocês. Outra coisa, contraste. Contraste, se o paciente for alérgico, é a mesma coisa da gravidez. A gente evita, tá? Exceto se tiver uma história de reação alérgica grave ao contraste. Reação alérgica grave ao contraste é uma contraindicação absoluta. Ou seja, o paciente ele fez um exame que ele deu edema de glóbulo, precisou ser entubado, foi para o CTI. Eu não vou repetir esse exame, ninguém vai fazer contraste de novo, porque esse paciente teve uma reação alérgica grave ao contraste, o que é muito raro. Eu já fiz muita tomografia, pessoal, e assim, eu vou para te falar que se eu tive um caso, é questionável de uma reação alérgica grave, questionável, porque eu estava na Santa Casa e tudo, o paciente já tinha outras comorbidades, então assim, graças a Deus deu tudo certo, o paciente e tudo, mas ele ficou lá sibilando e tudo, e assim, a gente, na verdade, já achava que ele tinha uma dispneia antes, então ficou um negócio meio indefinido. Mas é muito raro o contraste hoje, graças a Deus, é muito seguro mesmo, muito seguro mesmo. Então a gente fala o seguinte, às vezes é mais comum ter uma reação alérgica ao Plasil do que ao contraste, porque o contraste hoje é de baixa osmolaridade, né, e ele é não iônico. Então, hoje, os contrastes são muito seguros, né? Então, é como qualquer outro medicamento. Pode acontecer? Pode, mas a gente faz ali 30, 40, 50 tomografias por dia, injetando contraste e ninguém tem nada. No máximo, quando tem 1, 2 vezes por ano, é uma reaçãozinha leve. O que é? Empola um pouquinho o braço, dá uma coceira ali, fica um pouco vermelho, mas nada de falta de ar, nada de edema de glote, nada demais, tá? Agora, nesses casos de reação alérgica leve, como que a gente costuma fazer? A mesma coisa. A gente evita. Teve reação alérgica leve. O paciente falou, a gente só vai injetar o contraste da mesma forma, se for estritamente necessário. Olha, às vezes eu consigo fazer a tomografia sem contraste e dar o diagnóstico. Se eu não conseguir dar o diagnóstico só com sem contraste, é extremamente importante para o paciente o contraste. Se for uma reação alérgica leve, a gente vai fazer uma dessensibilização, dar corticoide antes, dar antialérgico, né? Vai hidratar bem esse paciente e vai fazer o contraste com uma segurança e um ambiente controlado, né? Já com a equipe preparada, tudo. E geralmente não tem nenhum tipo de problema, tá? Então a gente faz uma dessensibilização antes de fazer nesses casos de reação alérgica leve. Só que a gente só faz, tá? Só faz se for estritamente necessário, tá? A gente evita igual na gestante. E uma outra contraindicação ao contraste é uma insuficiência renal, porque o contraste é eliminado pelos rins, né? Então, se ele piorar a nefropatia, pode dar uma acidose lática, principalmente em diabetes, né? E piorar a insuficiência renal. Então, se o paciente tiver um clearance de creatinina menor do que 30, geralmente a gente não injeta contraste, tá? Agora, se tiver com um clearance, né, de 30, 60, né, ou seja, não está tão ruim, mas está com a creatinina um pouco alterada, mesma coisa. Isso, benefício. Por exemplo, o paciente às vezes está com uma creatinina boa, mas está com clearance baixo porque é muito magrinho. Tá? Chega uma senhorinha lá de 90 anos, pesando 40 quilos, e às vezes a creatinina dela está boa, está 1,0 às vezes a creatinina. O rim está funcionando bem, só que ela é muito magra. Então, o clearance de creatinina vai dar diminuído.
Então, nesses casos, a gente hidrata a paciente e muitas vezes a gente faz o contraste, né? Principalmente paciente oncológico, tem que fazer estadiamento, tem que fazer controle para saber se tem novas lesões. Se você fizer uma tomografia sem contraste, não vai adiantar nada, tá? Então, nesses casos, a gente também, né, vai tateando, vai sendo mais maleável. Então, contraindicação absoluta, só se tiver uma reação ao contraste grave, uma reação alérgica, tem que ser a reação alérgica grave, tá? E contraindicações relativas, né? Insuficiência renal, né? E gestante, né? Isso, insuficiência renal e reação alérgica, é só se precisar injetar contraste, tá? Acho que deu para ficar claro um pouco, tá? Gente, eu coloquei aqui de todo tamanho. Como, então, primeiro, tem que conhecer quem pode, né? Quem não pode, o que pode, né? O que não pode, conhecer as indicações e contraindicações dos exames, né? Eu falei de tomografia, a ressonância, o gadolino é o mesmo princípio do contraste iodado, tá? Só tem que, se o contraste iodado é seguro, o contraste gadolino da ressonância é 10 vezes mais seguro, tá? Então, assim, o gadolino é muito, 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 muito raro dar qualquer tipo de reação alérgica. Nos pacientes que têm um clearance creatinina menor do que 30, pode dar uma situação que se chama fibrose nefrogênica sistêmica, em que vai depositando no tecido, mas também, né, é raro, e nesses casos com clearance menor do que 30, geralmente a gente não injeta contraste também na ressonância, tá? Então, do contraste da ressonância é isso, né? Geralmente, paciente com insuficiência renal grave, igual criança menor que 30, a gente evita também. E se já tiver tido uma reação alérgica grave ao gadolino, que é extremamente, extremamente raro, se da tomografia já é difícil, igual eu falei para vocês, da ressonância, que é o contraste ao gadolino, é muito mais difícil. Mas quais outras contraindicações esqueci de falar da ressonância magnética? O que mais a gente tem de contraindicação da ressonância magnética, pessoal? Uso de... Passo, ele é? Oi? Um marca-passo, ele é? Metal. Metal, marca-passo, né? Aquelas válvulas Aquelas cardíacas mais próteses. antigas. Isso. Aí, gente, é o seguinte. Algumas próteses dentárias mais antigas. Isso. Então, vamos lá. Existem, de uma regra geral, né? Todos os metais, eles têm que ser avaliados se eles são ferromagnéticos ou não ferromagnéticos. Então, de uma forma geral, se o paciente tem alguma prótese, algum metal, ele tem que ser passado por uma triagem, né, pelo enfermeiro, detectando que ele tem algum metal no corpo. Isso tem que ser passado para o radiologista. Então, eu vou mostrar para vocês como que é feito, né, essa triagem. E o radiologista ele vai ter que ver se aquele material é ferromagnético ou não ferromagnético. Por exemplo, a grande maioria dos marca-passos não pode fazer ressonância. A grande maioria. Alguns, dependendo da marca, são próprios para poder fazer ressonância. Eles não impedem de fazer ressonância. A maioria dos clipes de aneurisma pós-95, 1995, eles não são clipes de titânio não ferromagnético. Por quê? Antigamente o pessoal colocava clipe de aneurisma no crânio e inviabilizava fazer uma ressonância magnética, que é o principal exame para crânio. Então, não fazia muito sentido usar aquele tipo de material. Então, eles trocaram o material. Então, o clipe de aneurisma, a gente tem que conversar com o paciente. Fala, ó, fulano, você tem um clipe de aneurisma aqui e tal. Você sabe que ano você pôs? Ah, eu coloquei ano passado. Tranquilo. Ah, eu não lembro. Ah, foi muito tempo atrás e tal. Ele tem que trazer um relatório, trazer qual material que foi usado. Tá? Senão, não pode fazer. Tá? Então, muitas vezes a gente pede para trazer, olha, pede lá um relatório cirúrgico, quem foi que te operou e tudo, eu preciso saber qual tipo de material que é. Aí tem um site que chama MRI Safety, que a gente consulta, né, os tipos de materiais, a marca, se pode ou não pode, tá? Mas de uma forma geral, ó,
As placas ortopédicas podem, tá? As válvulas cardíacas hoje em dia pode, marca-passo não pode, geralmente, alguns podem. Implante coclear, a maioria não pode, tá? Se tiver uma bala alojada, né? E tudo isso, gente, na triagem, você não pergunta assim para o paciente assim, pô, seu José, você tem algum metal no corpo? Ele vai falar, não. Aí você não vai acreditar, você tem que negar. Não tem? Tá. Já colocou marca-passo? Ah, já coloquei marca-passo. Povo, vocês sabem, gente, vocês sabem o que eu estou falando. O povo não dá para confiar, né? Eu não ia falar que é meio jacaré, mas a gente tem que perguntar ativamente. Tem marca-passo? Não. Tem clipe de aneurisma? Já fez alguma cirurgia na cabeça? Não. Já fez alguma cirurgia no coração? Colocou alguma válvula, ou algum stent, alguma mola? Não. Tem alguma bala alojada? Levou algum tiro? Não. Já colocou alguma prótese no joelho, na perna, no braço? Já quebrou algum osso? Teve que operar? Não. Então, assim, o que eu estou falando aqui de cabeça, tem algum implante no ouvido e tal, implante qualquer? Não, tal, tem algum outro tipo de prova? Tem todo um questionário pronto que o paciente tem que negar, no final ele assina, e que, como se não bastasse, hoje, as salas de ressonância magnética têm um detector de metal. Antes de entrar para a zona proibida, que é a zona do magneto, o paciente ele tem que passar nesse detector de metal, tá? E muitas vezes o paciente passa e apita. Então, a gente volta e fala, olha, tem algum metal e tal. É igual no aeroporto. Você passa naquele detector de metal, ele apita, igualzinho. Aí você volta, tem que tirar isso, esqueci isso e tal, a mesma coisa. Na ressonância magnética hoje tem isso, só que é um detector de metal até mais sensível, que a gente consegue pegar, por exemplo, próteses, essas coisas. Outra coisa, pessoal, muitas vezes, quando o paciente fala que tem alguma coisa e a gente não sabe o que é, e nem ele sabe o que é, a gente usa outros métodos para poder auxiliar. Por exemplo, eu já operei na perna aqui, eu não sei o que fez, não. O paciente às vezes não sabe. Chama ele, põe ali na tomografia. Isso eu estou falando num serviço de radiologia, tá? Nem sempre é possível fazer isso. Chama ele, põe lá, olha, corta aqui a tomografia da perna dele aqui, faz uma imagem aqui para eu ver. Aí vê, não tem nada não. Ah, não, tem uma placa. Ah, mas essa placa aqui é placa ortopédica, tranquilo. Ah, eu já fiz uma cirurgia no coração. Chega lá, não, é uma válvula. Opa, é um marca-passo. Então, a gente consegue colocar, né, os outros métodos para auxiliar a gente nessa triagem, tá? O paciente, antes de entrar na ressonância magnética, ele tem que trocar toda a roupa, vestir uma roupa apropriada, porque não pode ficar com a própria roupa, que sempre esquece coisas, sempre tem um metalzinho ou outro. Eu já vou até passar um negócio aqui para vocês. Isso aqui, obviamente, eu não vou falar tudo isso, o negócio é só que eu peguei essa aula aqui para a gente ter uma apresentação. Gente, ressonância não é brincadeira. Segurança em ressonância magnética. Nós temos que saber isso. Então, nesse primeiro conceito básico aqui, eu sempre, quando eu estou dando uma palestra ou quando está abrindo algum serviço, eu sou convidado para poder dar uma aula de segurança em ressonância magnética, eu tenho que botar medo na equipe. O pessoal tem que ter medo de entrar na ressonância magnética. Por quê, gente? Não pode ter nenhum vacilo. Não pode. Olha, acontece muitos acidentes, tá? Esse aqui até tem um vídeo ali, entra com cadeira de roda, puxa, o magneto puxa a cadeira de roda junto com o paciente, né? Gera mais dano, pode levar a óbito, né? Acidentes graves, isso aqui são tudo imagens reais. E pode o paciente ficar preso, né? Não sei se vocês viram no Fantástico ano passado, um policial que foi entrar com uma arma, a arma disparou, ele acabou falecendo, aí virou esse debate aí da ressonância. Algumas coisas que o pessoal não sabe, que a gente tem que fazer uma triagem, alguns tipos de tatuagem, usa alguns pigmentos, não é que não pode, mas pode esquentar, né, e pode dar algumas queimaduras, principalmente quando tem uma cor vermelho viva, quando tem alguns pigmentos no vermelho, isso pode dar algumas queimaduras. Olha que interessante esse vídeo aqui, ó. Antes de explicar o vídeo,
As mulheres vão saber melhor do que eu, alguns cílios postiços, né, tem algum pigmento ali, alguma hastezinha ali, que eles muitas vezes são atraídos pela ressonância magnética. Então a gente tem que perguntar até isso, tá? E isso tem no questionário. Olha esse vídeo aqui, mostrando um experimento com esses cílios, ó. Aqui, né, vocês vão ver aqui um boneco, né, tem os cílios aí, né, à medida que vai aproximando da ressonância, vocês vão ver, ó, a mesa vai começar a andar, daqui a pouco, ó, começou a andar a mesa, ó, fica prestando atenção nos cílios. Olha lá, ó, começou a arrancar os cílios, daqui a pouco tudo gruda ali, tá, na placa ali. Então, isso pode dar lesão de pálpebra, então tem que estar muito bem alinhado a equipe, não pode... Eu até separei um outro vídeo aqui, para mostrar para vocês, acho que interessante também, igual aquele acidente que eu peguei para vocês, ó, tem vários acidentes, ó, na ressonância magnética, com cadeira de roda, né, diversos tipos de cadeira, escadinha, ó, cadeira de roda é o campeão, tá? Cadeira de roda e cilindro de oxigênio. Entra aqui carrinho de anestesista, maca, né? Olha lá, aqui uma espécie de enceradeira, revólver, né? Acontece mais, celular, né? Ali, ó, mais um carrinho de ultrassom, me parece aqui, um carrinho de ultrassom. Olha lá, enceradeira, eu acho que é esse aí, entendeu? Então, ó, mais uma vez, cadeira de roda, outro tipo de cadeira, cilindro de oxigênio, gente, isso aqui acontece demais. Porque é o seguinte, muitas vezes a ressonância ela tem que ser feita com sedação. E aí, com sedação, precisa, deixa eu voltar para a aula aqui, precisa do anestesista. E anestesista, às vezes, não está ambientado, tem que ser um anestesista preparado também. Se for um anestesista que chegar lá só para sedar, ele vai chegar, pegar o carrinho de emergência, vai pegar um cilindro de oxigênio e entrar na ressonância. Quanto mais pesado o metal, maior a atração da ressonância magnética. Então, um cilindro de oxigênio, o peso do cilindro vira um míssil lá dentro. Tá? Então, a gente tem que estar... Para entrar na ressonância, tem que ser igual a dança da Macarena. Tem que ficar lá batendo, procurando se não tem metal, tirou tudo, né? Aí pode entrar na ressonância. Tá? E geralmente só o pessoal autorizado e o paciente que entra. Tá? Então, tem todos esses riscos. Então, a ressonância magnética, cuidado também ao solicitar um exame de ressonância magnética para um paciente, igual a gente conversou aqui, com um marca-passo. Porque se vai ser culpa do serviço, mas vai dar BO também. O serviço tem que se resguardar. Por exemplo, se o médico solicita, eu tenho que ter minha segurança lá. Eu tenho que ter minha equipe treinada com a triagem, com detector de metal, para não deixar o paciente, né, numa situação de risco. Mas um médico que solicitou um exame que poderia trazer mal para ele, também pode responder. Tá? Então, a gente tem que ter todo esse cuidado e conhecer contraindicações e indicações. Colocar justificativa nos pedidos. Gente, isso aqui é básico, 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 básico. Tem que ter justificativa. Não existe, vocês não vão falar que foram meus alunos se tiver lá pedido sem justificativa. Eu vou fingir que eu nem conheço vocês. Estou brincando. Mas tem que ter, gente. Por quê? Para vocês terem uma noção. Se vocês não colocam a justificativa, isso pode gerar... vou dar como exemplo, vocês vão entender. Se vocês escrevem lá, para Dona Maria José da Silva, solicito ressonância de crânio. Tá, você solicitou uma ressonância de crânio. Aí vai chegar lá e falar assim, não, eu quero uma ressonância de crânio. Mas a mesma ressonância de crânio para convulsão é um exame totalmente diferente de uma ressonância de crânio para esclerose múltipla. As sequências que usam em um é totalmente diferente das sequências que usam em outro. São exames distintos. Vocês estão entendendo? É o mesmo exame, ressonância de crânio. Mas, como as sequências são totalmente diferentes, são praticamente exames diferentes. Então, se você não coloca justificativa,
o serviço não vai entregar, muitas vezes, aquilo que vocês desejam. Então, tem que colocar justificativa e, se possível, pessoal, né, o que vocês tiverem lá de história importante. Por exemplo, paciente com dor abdominal há 3 dias, começou na pele umbilical, fossa ilíaca direita, Bloomberg positivo. Qualquer coisa. Apendicite, resumido. Tá? Não precisa escrever um textão, que a gente sabe que, né, a correria do dia a dia e tal, mas sem justificativa é inaceitável. Tá? Eu tive um professor na faculdade que ele ensinava falando, não deve colocar justificativa nos pedidos, porque senão você vai estar falando para o colega meio que como que ele meio que já falando o que é para o colega, tipo assim, meio que você está sendo meio que arrogante, entendeu? Se eu coloco lá doença de Parkinson, o colega pode ver ali como né, falando assim, ele já está colocando o que é aqui, e às vezes nem é isso. Não, gente, não tem nada a ver. Hoje, né, como realizador de exame do outro lado, eu vejo que aquilo lá era totalmente errado, e a gente às vezes aprende algumas coisas, escuta, né, mas obviamente não é tudo que a gente absorve, mas é totalmente errado. Isso vocês podem ter certeza que é em qualquer exame, seja de radiologia, seja endoscopia, seja outros exames. Deve-se colocar a justificativa. Primeiro, para a realização de uma maneira do exame correto, e segundo, que a informação clínica suas é extremamente importante para a gente poder ter o nosso raciocínio clínico e fazer o diagnóstico, ou ajudar no diagnóstico, ou confirmar, ou excluir aquela suspeita clínica, tá? Então, a gente tem que colocar a justificativa dos exames. E, se possível, né, algumas coisas principais, né, tipo, leucocitose, tá com não sei o que alterado, algumas coisas chaves ali, ajuda muito, né, a gente na hora da realização do exame, tá bom? Outra coisa, pessoal, que eu vejo o pessoal fazendo muito isso. Presta atenção nesse último tópico aqui, ó. Só colocar se é com ou sem contraste, caso estritamente necessário. Ou seja, na dúvida, não colocar. Como assim, Renato? Gente, presta atenção. Aconteceu também, vou citar aí no Covid, que é um exemplo que vocês vão entender bastante. Muito pedido de tomografia de tórax com contraste, tá? A gente recebe o pedido, tomografia de tórax com contraste, justificativa, né? Covid positivo, suspeita de Covid, tá. Gente, o Covid, na época, tinha toda aquela questão de restrição, então a gente só fazia os exames de Covid positivo ou suspeita de Covid após o horário do funcionamento da clínica ou do hospital, entrava de um acesso separado, a equipe tinha toda paramentar, era todos aqueles cuidados que você já conhece. E aí, você pediu uma coisa com contraste que você ia expor a equipe de enfermagem, porque ia ter mais contato íntimo ali com o paciente, estaria lá tendo que pegar acesso ao paciente. Você ia transformar um exame que a princípio era não invasivo, que você não ia furar, nem colocar nenhum tubo no paciente, era só deitar o paciente no tomógrafo e cortar, fazer a imagem e tchau. Não, você tinha que pegar um acesso, procurar um acesso calibroso para poder fazer o contraste nesse paciente. Então, você ia expor a equipe de enfermagem, ia tornar o exame invasivo e ia colocar o paciente em risco também, porque, querendo ou não, apesar de raro, o contraste ele pode ter um risco de reação alérgica, a gente sabe, ele pode levar em pacientes que têm já uma nefropatia a piorar essa nefropatia, e é uma coisa que não ia ajudar em nada no diagnóstico, em nada no exame. Não faz diferença o exame com contraste e o exame sem contraste para avaliação
de Covid, de pulmonar, tá? Então, eu, como radiologista, o CFM, ele soltou, já tem alguns anos, uma nota falando que a responsabilidade e indicação e contraindicação do contraste é do médico radiologista. Então, eu, como radiologista, eu barrava. Falava, não, aqui não vai injetar. Mesmo estando escrito no pedido, não vai injetar. Por quê? Não vai me beneficiar, vai encarecer o exame, vai expor o paciente, vai expor a equipe. E aí, eu entrava em contato com um colega e tudo, falava, olha, a gente não vai injetar, optou por não injetar. Eu falava todo com jeito. Tudo na vida a gente tem que ter o bom senso, até na hora de falar, tá? Então, gente, e da mesma forma, acontece o contrário. Aconteceu uma vez também comigo, numa TC de crânio, porque eu gosto de trabalhar o seguinte, todos os exames que é feito tem que ser, antes de liberar o paciente, o radiologista tem que olhar para ver se o exame ficou bem feito, se precisa fazer alguma coisa, algum complemento, algum negócio, e aí, se estiver tudo ok, libera o paciente, tá? Então, chegou um pedido lá na clínica de uma tomografia de crânio sem contraste, de uma neurologista muito boa, conheço a neurologista, mas não era culpa dela, ela colocou lá controle de AVC. E aí, beleza, controle de AVC, geralmente AVC a gente não injeta contraste, né? AVC isquêmico, né? Ainda mais controle, a gente geralmente não precisa do contraste. Até aí tudo ok. Foi feito o exame sem contraste, e aí o técnico me chamou. Na hora que eu olhei, falei, olha, isso aqui não tá com cara de AVC, não. Isso aqui tá parecendo um tumor, eu vou mostrar esse caso nas aulas práticas que a gente vai ter, e a gente vai discutir quanto que eu vou suspeitar de tumor, quanto que eu vou suspeitar de AVC. Isso aqui é um tumor, pode injetar contraste. Aí a família veio falar comigo, falou, mas ela não sei o que era uma senhora, não lembro, ou um idoso, que a médica pediu sem contraste e tal. Aí eu fui conversar. Então, isso gera um transtorno para a gente, gera um transtorno, né, com o paciente, às vezes, e às vezes até o próprio médico. Então, eu fui conversar, falei, olha, eu estou suspeitando que não é um AVC e tal, preciso do contraste para ter certeza, parará. Consegui conversar ali, né, eles entenderam, injetou o contraste, tumor. Peguei, liguei, né, para neurologista, e conversei com ela, falei, olha, fulana, sabe aquele pedido e tal? Então, eu tive que injetar o contraste, porque eu estava suspeitando de tumor e tudo, e aí confirmou e tal, só estou te ligando porque estava sem contraste, e assim, às vezes eu tive que conversar com o paciente vai falar alguma coisa e tal. Ela super me agradeceu, falou que batia mais com a história, em que ela colocou que era AVC por conta de uma tomografia prévia realizada em outro serviço, em que foi feito sem contraste, o cara laudou como AVC, tá? Então, aí por isso que ela colocou controle de AVC, só que ela falando, né, que os sintomas foram insidiosos, foram aos pouquinhos piorando, não era muito compatível de AVC, que é de uma vez, né? O paciente fica hemiplégico, né, e tal, de uma hora para outra. Esse não, começou a piorar um pouco o braço, depois começou a piorar a perna, e foi assim, durante semanas, então foi algo insidioso, tá? Mas como já tinha tido uma TC prévia. Então, resumindo, gente, eu conto essas histórias para poder ilustrar o que eu estou falando para vocês. A gente não deve colocar SECOM sem contraste caso tenha um serviço que tenha radiologista presente. Então, aqui em Montes Claros, né, em Janaúba, em Pirapora, em grandes centros e polos de micro-regiões que têm, geralmente, radiologistas presentes, é obrigação do serviço de radiologista saber se é com ou sem contraste e fazer o exame de forma bem feita. Então, evitar colocar quando vocês estão nessas situações. Porém, eu sempre falo, no Brasil exige tudo e no mundo exige tudo. A gente tem que se adaptar com a nossa realidade. Às vezes vai acontecer de vocês trabalharem em algum lugar. Eu já trabalhei num lugar que a concorrência, o outro serviço fazia de uma forma que não é o recomendado. Como que é? Eles não tinham radiologista presente. Então, o que eles faziam?
Se tivesse escrito com contraste, eles faziam com contraste. Se tivesse escrito sem contraste, ele fazia sem contraste, porque era telelaudo. Fazia o exame, o serviço é de um cirurgião, né? Então, assim, ele abriu a tomografia, mas ele mandava para o telelaudo, então fazia o exame, estava lá com contraste, ele injetava o contraste e mandava para o telelaudo. Se já estava lá sem contraste, não injetava o contraste e mandava para o telelaudo do jeito que estava. Então, era um exame que não era bem feito. Porque, por exemplo, muitas vezes tem lá tomografia computadorizada de abdômen, justificativa nódulo hepático. Se a gente não fazer contraste, e ainda vocês vão aprender o que é o trifásico, que é o contraste na fase arterial, contraste na fase portal, contraste na fase de equilíbrio, que nós vamos aprender nesse semestre, você não vai dar o diagnóstico. Não vai servir para nada aquela tomografia. Então, gente, exames a gente tem que saber aonde que a gente faz, com quem a gente faz, né? E é lógico que a gente tem que adaptar a realidade. Se vocês estiverem num lugar, às vezes, né, uma cidade menor e tudo, que tem um serviço que vocês sabem que é telelaudo, que não tem radiologista presente, aí vocês têm que colocar o que vocês acham. Olha, eu estou suspeitando de um tumor. Tumor geralmente injeta contraste. Vou colocar que é com contraste, tá? Não, eu estou suspeitando de uma pneumonia. Exame TC de tórax. Pneumonia, não vou injetar contraste. Tá? Estou suspeitando de, sei lá, de um aneurisma de aorta. O aneurisma de aorta tem que fazer, né? Na verdade, o aneurisma de aorta é uma angiotomografia de aorta. Mas anjo para vaso, né? Em tomografia a gente já injeta o contraste, tá? Então, tem todas essas variáveis que a gente tem que saber. Gente, são 8h49 aqui pelo meu relógio, né? A gente começou 7h35, então tem mais 15 minutos de aula. Eu sempre coloco ali 1h30, tá? Para não ficar muito cansativo. Como eu falei para vocês, isso aqui, essa aula é só para explicar para vocês o semestre e tudo, e dar essa pincelada aqui em algumas coisas que são importantes, tá? Então, para a gente finalizar a aula, primeira aula de hoje, quais são os erros mais comuns que a gente vê, né, em pedidos de exame? E, gente, gravem isso, por favor. Esse aqui, se vocês aprenderem isso aqui, vocês estão na frente de 90% dos médicos que formam, tá? Primeiro lugar, pedido sem justificativa. Não façam isso. Não façam isso, tá? Não façam isso. Já expliquei aqui para vocês e tenho certeza que depois dessa aula ninguém vai fazer um pedido sem justificativa ou, né, no melhor dos mundos, uma historinha lá sucinta ou os principais achados ali sucintamente, tá? Qual outro erro muito comum? Solicitar Doppler de membros inferiores. O que está errado nisso? Olha, solicito Maria Francisca Eduarda. Estou inventando os nomes aqui. Solicito Doppler de membros inferiores. Uai, Renato, para mim está certo. O que está errado nesse pedido? Por que colocar só assim, Doppler de membros inferiores? Tá bom, coloca a justificativa lá. Ou então coloca assim, edema do membro inferior direito. Edema e dor. Alguma coisa. Mas tá errado. Doppler de membros inferiores. Por que tá errado? Gente, o Doppler de membros inferiores, ele pode ser arterial ou venoso. E são exames que, eu vou fazer o Doppler das artérias, eu vou ver se tem estenose, se tem oclusão, paciente que é diabético, que fuma, que está com claudicação intermitente. O que é claudicação intermitente? Aquele paciente que começa a caminhar e sente uma dor insuportável na perna, ele tem que parar. Aí ele para, descansa, a perna volta melhor. Por quê? Geralmente, paciente que tem diabetes, que tem essas vasculopatias, começa a ter muita a placa de aterosclerose, ateroma, e paciente fumante também tem muita aterosclerose. Não, estou com trava-língua aqui agora. Então, isso aí começa a dar estenose nas artérias e pode dar oclusão. Então, se dá oclusão, o sangue não chega no músculo. Aí tem a revascularização, né? Tem as artérias
né, que começa a se formar umas artérias acessórias, né, que começa a formar ali para revascularização ali daquela região. Porém, essa revascularização ela não supre totalmente aquela artéria principal que muitas vezes ou está estenosada, com uma estenose crítica ou hemodinamicamente significativa, ou com uma oclusão. Então, quando você aumenta a demanda do músculo, como é que você aumenta a demanda do músculo? É exigindo mais do músculo. Então, caminhando, correndo, tem que chegar mais oxigênio. Aquelas artérias não dão conta, o paciente sente dor e tem que parar. Então, por isso que chama claudicação intermitente. Esse é um dos sinais de arteriopatia, de doença arterial. Geralmente, os casos mais comuns é em fumante e em tabagistas. É muito raro a gente ter aterosclerose ou uma doença arterial grave sem ter uma dessas duas comorbidades. Pode ter em outras? Pode, mas geralmente as campeãs são tabagistas e diabéticos. Então, eu tenho que colocar se é Doppler arterial de membros inferiores ou Doppler venoso de membros inferiores. E o venoso, gente, eu preciso falar se é suspeita de trombose venosa profunda ou se eu quero um mapeamento de safena ou de insuficiência venosa, ou seja, para varizes. O exame de varizes a gente faz em pé, apertando a perna do paciente para testar a veia, para testar a suficiência da veia. O exame de trombose a gente faz deitado, tá? Com o paciente deitado. E aí eu tenho que comprimir a veia com o transdutor de leve para não soltar o trombo e ligar o fluxo para eu ver se não tem trombose. Então, eu avalio o sistema venoso profundo. O outro eu avalio, que é o de varizes, o sistema venoso superficial. Então, nesse segundo tópico, Doppler de membros inferiores, Doppler de membros inferiores é arterial ou venoso? O venoso é para TVP, é para trombose ou é para varizes? Tá? Então, não se esqueçam disso. Ultrassom de abdômen total. Gente, é muito, muito comum, e eu tenho certeza que eu vou falar aqui, e tenho certeza que a grande maioria não sabia disso. Né? Alguns sabiam, com certeza, mas muitos não sabem porque isso não é ensinado. Vocês só aprendem agora, né? E assim, eu vejo, né, o conteúdo, às vezes, de outras faculdades, o pessoal não ensina isso, e a gente tem que saber isso. Ultrassom de abdômen total não vê hérnia, gente, não vê hérnia de parede abdominal. Então, eu vejo muito assim, solicito ultrassom de abdômen total, justificativo, hérnia umbilical. Errado. O exame não é para ver hérnia. O ultrassom que vê hérnia de parede inguinal é ultrassom de parede abdominal. E se for inguinal, pode escrever ultrassom de região inguinal direita, ultrassom de região inguinal esquerda, porque o exame é direcionado, tá? Então, ultrassom de abdômen total, eu vou ver os órgãos intraabdominais, eu vou ver fígado, eu vou ver baço, eu vou ver pâncreas, eu vou ver rins, eu vou ver bexiga, eu vou ver a aorta, eu vou ver a cava, eu vou ver a porta, eu não vou olhar a parede. Eu uso transdutores diferentes. No abdômen total, eu vou usar o transdutor convexo, que ele tem uma baixa frequência e uma alta profundidade. Quanto menor a frequência do transdutor, depois eu posso comentar isso com vocês nas aulas práticas, quanto menor a frequência, maior a profundidade. Então, no ultrassom de abdômen total, eu uso um transdutor de baixa frequência, que é o convexo. No ultrassom de parede abdominal, eu uso o transdutor linear, que é de alta frequência e baixa profundidade. Eu vou ter uma melhor resolução ali, mas eu vou ter um estudo mais superficial, ou seja, da parede abdominal. Tá? Então, linear eu uso para tireoide, para mama, para músculo, para estruturas superficiais. O convexo eu uso para abdômen total, para obstétrico, né, que são, eu preciso de uma penetração maior dos feixes, tá? E só falar aqui para vocês como que é extremamente importante a gente colocar a justificativa nos exames. Deixa eu só ver aqui quantas horas. 8h57. 5 minutinhos, 8 minutinhos, gente. Quando eu estava na residência, eu tinha acabado de entrar. Né? A gente brinca assim, que eu era... Quando você entra na residência, ali com 1 mês, 2 meses, o pessoal brinca assim, o R0. Você não sabe nada. Você acabou de entrar na residência e tal, vem meio cru ali da faculdade.
Então, você mais atrapalha do que ajuda. Depois, você acaba tocando o serviço todo. E aí, nós vamos conversar um pouco de residência ao longo do semestre. Mas, estava acompanhando o meu R+, né, o meu R2 no ultrassom. E aí, veio um pedido de um chefe da cirurgia lá do hospital, só escrito assim, ultrassom de abdômen total. Não colocou justificativa, não colocou dado clínico nenhum. E a coisa que o radiologista mais odeia, o ultrassonografista mais odeia, é, como se diz lá, né, pedido porco. Ou seja, o cara não teve nem o trabalho, né, o mínimo trabalho de colocar o porquê que ele está solicitando o exame, que é a justificativa, né? Ele podia, inclusive, se ele quisesse colocar uma justificativa ampla, né, que não é o ideal, mas assim, a dor abdominal. Né? Se não tiver justificativa, gente, se for assim, por exemplo, o paciente está enchendo o saco, está querendo fazer, coloca lá, a pedido do paciente. A gente vai saber que, olha, foi o paciente que quis fazer. Eu não estou suspeitando de nada. Então, isso é importante. Então, coloca lá rotina, check-up. Se vocês não estão, né, com nenhuma suspeita, então o cara colocou lá. Chegou lá, paciente... A gente brinca, né? Tem paciente que é mais orientado, tem paciente que não é, o paciente era meio tantão, assim, não era muito orientado. Fazia as perguntas para ele não sabia ali e tal. Ele fez o exame, a agenda cheia, tal, fez o exame lá, olhou rim, olhou baço, olhou pâncreas e tudo e tal. Liberou o laudo. Normal. Aí o cara liga lá no setor de radiologia pro nosso chefe, né? Descascando. Que eu pedi aí um ultrassom e veio um laudo aqui, porco, um laudo ruim demais e tal, que não falou o que eu queria saber. Aí o meu R+, né? Vou até citar o nome dele, não tem problema, a gente conta essa história sempre, o Hélio, né? O Hélio, ele virou e falou assim, uai, como é que eu ia saber a justificativa que ele estava, o que ele estava pensando? Que não escreveu nada? Aí ele pegou e subiu lá, né? E falou assim, moço, deixa eu te falar, o paciente está com suspeita de apendicite, como é que você não escreve como é que está o apêndice e tudo? Aí ele falou assim, não, primeiro, por que você não colocou que era suspeita de apendicite e tal, que a gente tinha olhado aqui e tudo e tal? Ele falou assim, olha, eu não pedi ultrassom de abdômen, o apêndice não está no abdômen total? Não está dentro do abdômen? Por que você não olhou? Aí, na hora, moço, eu lá olhando, eu era R0, né, tinha acabado de entrar, o meu R+, deu uma resposta que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim, ó, primeiro, a avaliação do apêndice secal não está incluso no abdômen total de rotina. Se você quiser, eu pego a diretriz do Colégio Brasileiro de Radiologia, em que não está incluso a avaliação do apêndice secal no abdômen total, o útero e o ovário também está dentro do abdômen, mas isso é avaliado pelo ultrassom pélvico ou transabdominal ou transvaginal. A gente não olha útero e ovário no abdômen total. E, além disso, esse argumento que você falou, se fosse assim, por que você não vira para o laboratório e coloca assim, solicito exame de sangue? Aí o laboratório tem que fazer creatinina, ureia, bilirrubina, hemograma, tudo é no exame, não é no sangue. Moço, na hora que ele falou isso, o cara murchou. Murchou porque ele estava errado. Ele estava errado. Por quê? Ele falou, olha, está na diretriz, não faz parte da rotina, você não escreveu o que você queria, e não é simplesmente o apêndice está dentro do abdômen, você tem que olhar. Não. O exame de sangue também tem diversas coisas que você pode pedir ali no exame de sangue. Não é o laboratório que tem que adivinhar o que você quer, não. Então, ele murchou total ali, eu nunca mais esqueci disso. Então, para essas coisas não acontecerem, gente, por isso que eu estou dando essa aula aqui para vocês não errarem isso. Tá? Um outro erro, ultrassom de tireoide e bolsa escrotal, sem Doppler. Gente, tem que colocar com Doppler. Por que tem que colocar com Doppler? Primeiro, ultrassom de bolsa escrotal, a não ser que for recém-nascido para pesquisa de criptorquidia, essas coisas, não precisa colocar o Doppler, mas é a única exceção. Porque em adulto, se você está suspeitando de uma torção testicular ou ORCP de Admit, o que vai fazer a diferença é o Doppler.
Sem Doppler, você não vai dar o diagnóstico. Se você está suspeitando de um tumor testicular, você tem que fazer o Doppler. Se você está suspeitando de varicocele por uma infertilidade, tem que fazer o Doppler. É uma coisa da tireoide. Se está suspeitando de uma tireoidopatia, eu preciso do Doppler. Se tiver nódulo na tireoide, eu preciso do Doppler. Então, coloquem com Doppler, tá? Porque senão o exame, né, não vai ser adequado para o paciente. E claro, né, muitas vezes o radiologista ou ultrassonografista vai ter que fazer o Doppler a mais, porque eu não vou deixar de dar um diagnóstico de torção testicular porque o cara não colocou o Doppler. Eu vou fazer o Doppler, entendeu? Só que, além de você fazer a mais ali, se for convênio, essas coisas, você não vai receber, entendeu? É a mesma coisa que você pedir para um colega, falar assim, olha, estou solicitando isso aqui, mas dá uma olhadinha nisso aqui também, tá? Ou seja, né, aquele algo a mais ali, né, que você tem que solicitar ali, tá? E eu tenho até um exemplo aqui, eu vou mostrar na próxima aula sobre como que é importante essa questão da bolsa escrotal com Doppler, tá? Lembrar, ressonância é um exame direcionado. A gente tem que colocar bobina. Não existe eu pedir ressonância do membro superior direito. O que é membro superior direito, gente? É ombro, braço, cotovelo, antebraço, punho, mão e dedo. Tudo é segmentado. É ressonância de ombro, ressonância de braço, ressonância de cotovelo, ressonância de antebraço, ressonância de punho, de mão e de dedo. Tem ressonância de dedo. Pé. Pé é o quê? Antepé, mediopé e retropé, que é o tornozelo. Até o pé é segmentado. Tá? Então, às vezes aparece lá, tô com uma dor na perna, o cara pede a ressonância do membro inferior esquerdo. Poxa, é o quê? Quadril, coxa, joelho, perna, retropé, que é tornozelo, mediopé, pé, entendeu? Antepé, desculpa. Então, o pé é retropé, que é o tornozelo, mediopé e antepé, tá? Então, é direcionado. Vocês têm que entender isso, é direcionado. É um exame que quem já fez sabe. Dura 20 a 30 minutos na máquina ali, fazendo um barulho ali para fazer um segmento, tá? Existem aparelhos mais rápidos, mas mesmo assim é um exame mais demorado. Então, assim, não tem como você fazer tudo isso. Primeiro que são vários exames, não é um só, tá? Então, a gente tem que lembrar disso e colocar sempre a justificativa, tá? Método inadequado para suspeita clínica. Gente, não adianta vocês pedirem um método que não vai resolver ali, ou seja, você está pedindo um exame, deixa eu ver quantas horas, você vai pedir, já deu aqui, rapidinho, só para a gente terminar, você vai pedir um exame que não vai resolver o problema do paciente. Por exemplo, igual eu falei para vocês, ressonância não é bom para parênquima pulmonar. Então, se eu solicito ali ressonância de pulmão, eu não vou dar o diagnóstico, eu estou solicitando um exame que, muitas vezes, se for por via SUS, é mais difícil de conseguir, às vezes, particular é mais caro para o paciente, e que não vai resolver o problema do paciente. Ressonância, gente, não é bom para pulmão, nem para cálculos renais, tá? Seja ureterolitíase, seja litíase renal, gravem isso. São os dois principais calcanhares de Aquiles ali da ressonância, pulmão e cálculos renais, tá? TC, gente, eu vejo muitas vezes solicitando TC para pelve. TC para endometriose não é bom, para pólipo endometrial não vê, TC não vê, ultrassom transvaginal é melhor, gente, do que TC, para ver pólipo, para ver mioma, para ver cisto de ovário, padrão ouro, ressonância, mas TC para pelve não é bom, tá? Igual eu coloquei aqui, o TC para pelve, TC para próstata, para ver nódulo de próstata, não é bom. O ultrassom e a ressonância é melhor, tá? Pedir exame inadequado ao biotipo do paciente. Por exemplo, se chega um paciente com uma obesidade mórbida e fala lá, Renato, eu estou suspeitando de apendicite desse paciente aí, vou solicitar um ultrassom para você. Eu vou pegar, a gente brinca, né? Tinha um chefe meu que falava assim, não,
Pode mandar, manda aí. Eu vou colocar o ultrassom e vou olhar para a parede e fingir que eu estou fazendo ultrassom. Você não vê, não vê. A gente pesquisa o apêndice com linear, que ele tem uma baixa profundidade, tá? Então, só aqui de capa de tecido adiposo de gordura, você tem ali 15, 20 centímetros, que é quase a profundidade toda ali, às vezes, do linear. E com convexo, muitas vezes, você não tem a resolução e também pelo convexo fica limitado, tá? Então, nesses casos aqui, nem adianta pedir ultrassom. Pedir ultrassom para paciente com abdômen distendido. Abdômen distendido, gente, é o quê? Você está suspeitando de uma abdômen agudo obstrutivo, que está cheio de gás, né? A gente não dá Luftal para poder fazer ultrassom quando é de forma eletiva. Gás dá artefato no ultrassom, a gente não vai ver. Então, suspeita de abdômen agudo obstrutivo, paciente está com abdômen hiperdistendido, timpânico, é TC, tá? Mas isso a gente vai conversando ao longo do semestre, vocês vão entender. Tudo isso vocês estão ouvindo pela primeira vez. Eu repito muitas coisas que vão entrando na cabeça suas, tá? Paciente com obesidade mórbida, muito gordo, assim, por exemplo, abdômen, ultrassom, vai ter uma baixíssima sensibilidade, não só para apêndice, mas para as outras coisas. O método aí é realmente um método axial. Ou ressonância ou tomografia. Agora tem um porém também. Tem máquinas que, se for um super obeso, não cabe. Sinceramente, tem um limite de peso da máquina, que tem máquina que é até 200 quilos, tem máquina que é até 150 quilos, então pessoas que pesam 200 e tanto e tudo, às vezes não conseguem fazer o exame. Tanto pela mesa que não consegue andar ou que quebra, ou pelo bor, que é aquele buraco que tem que entra lá dentro, não cabe, tá? Então a gente tem que ver isso aí antes de solicitar os exames, tá? A questão do contraste eu já falei para vocês, tá? E só para finalizar é o seguinte, gente, ultrassom endovaginal para pesquisa de endometriose é um ultrassom transvaginal avançado, é um ultrassom transvaginal à parte. Existe ultrassom endovaginal normal, que é o que a gente faz de rotina, que solicito ultrassom transvaginal ou endovaginal, suspeita de pólipo endometrial, sangramento uterino anormal, dispareunia, controle de cisto ovariano, é uma coisa. Agora, se for pesquisa de endometriose, tem que escrever ultrassom endovaginal com preparo intestinal para pesquisa de endometriose. Mas basta colocar ultrassom endovaginal para pesquisa de endometriose, que o serviço já tem que saber que tem que solicitar o preparo intestinal. Por que eu estou falando isso para vocês, gente? Porque é um ultrassom totalmente diferente. O ultrassom endovaginal, transvaginal de rotina, ele é um exame que dura 15, 20 minutos, rápido, não precisa de preparo intestinal e a técnica é totalmente diferente. Já um ultrassom endovaginal avançado com preparo intestinal para pesquisa de endometriose é um exame que dura 1 hora, uma técnica muito diferente, tem que fazer o preparo intestinal, o valor é muito mais caro, tá? Em torno que o transvaginal normal varia aí de serviço para serviço, de 100 a 200 reais, o de endometriose é 500, 600 reais, é muito mais caro. Então, se vocês pedirem ultrassom endovaginal e não colocar que é para pesquisa de endometriose, vai ser feito um ultrassom endovaginal de rotina sem foco de pesquisa de endometriose, tá? Porque tem que fazer um preparo intestinal, tem que fazer uma busca ativa nos principais sítios, é uma técnica totalmente diferente, tá bom? Gente, eu tenho mais coisa para falar, algumas coisas assim, mas como eu prometo para vocês, eu não pretendo, cadê vocês? Eu não pretendo passar muito, né, de 1h30 de aula. Então, para vocês sempre se programarem, olha, a aula começou 7h40, nós vamos até 9h10, tá? Então, sempre mais ou menos ali 1h30, porque dá tempo também de vocês se programarem e a gente termina a aula sem ficar uma coisa muito maçante, muito cansativa, e também não uma coisa muito rápida, porque a gente nunca vai terminar toda a matéria que vocês precisam ver, tá? Então é isso, gente. Agora, geralmente, eu libero vocês e fico à disposição para pergunta. Quem quiser sair, tá? Pode sair. Quem quiser perguntar, pode perguntar. Se tiver
ninguém, né, com nenhuma dúvida, né, aí a gente também vai. Semana que vem, eu já combinei aí com vocês que vai ser online de novo, né? E aí a gente encontra nesse mesmo horário. Gente, antes de perguntar aí quem quer perguntar, estou vendo o pessoal aí, muito obrigado aí, vocês aí também, né? Nós vamos ter muito contato aí. Boa noite para todo mundo, né? Agradeço aí todo mundo aí, tá? E quem quiser perguntar alguma coisa aqui, eu estou à disposição, tá bom? Alguém? Boa Não? noite. Muito obrigada pela aula, viu? Qualquer coisa você pode me mandar lá no WhatsApp se precisar. Obrigado, Isabela. Eu que agradeço aí, tá bom? A gente vai sempre se falando lá, tá? E vice-versa. Qualquer demanda aí, você pode estar me falando também, tá bom? Pode deixar. Tchau, tchau. Então, tá. Então, gente, muito obrigado. Tchau para vocês. Bom descanso, bom fim de semana. Boa noite aí, tá bom? Boa noite, obrigada. Boa noite. Tchau.